Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou continuando aqui o nosso curso de Geometria Analítica Plana, a gente está agora no capítulo de parábola, certo? Então, na nossa aula anterior, a gente viu aí as equações paramétricas de uma parábola com a reta diretriz horizontal ou com a reta diretriz vertical, certo? E assim como eu falei no final da nossa aula anterior, eu vou resolver um problema agora em que o par de equações paramétricas elas não nos dão a parábola inteira, e sim apenas uma parte da parábola. Eu vou explicar o porquê. Tá? Então, já dando spoiler aí do resultado final da nossa aula, eu vou agora mostrar o porquê que nem sempre que quando você tem um par de equações paramétricas, você necessariamente terá a parábola inteira. Você pode ter apenas um pedaço da parábola. Tá? Então, olha só. Então, nosso problema é o que representa o par de equações paramétricas x igual a t menos 1 e y igual a t ao quadrado menos 4t mais 6, onde o t varia de 0 a 3. Tá? Então, para começar, eu vou isolar o parâmetro aqui na nossa primeira equação. Então, aqui, ó. Então, se o x é igual a t menos 1, isso nos dá, então, que o t ele é igual a x mais 1. Então, eu vou pegar esse t igual a x mais 1 e vou substituir agora na expressão de y. Então, aqui, ó. Então, y ele vai ser x mais 1 ao quadrado menos 4 vezes x mais 1 mais 6. Bom, então isso aqui vai ficar como? Então, isso aqui vai ficar y igual, abre o produto notável, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Faz o chuveirinho aqui. Então, isso aqui vai ficar menos 4x menos 4 mais 6. Então, isso vai nos dar que o y ele é igual a x ao quadrado, 2x menos 4x dá menos 2x, 1 menos 4 menos 3 mais 6 mais 3. Então, de fato, né, esse par de equações nos deu aqui, né, essa equação com o y igual a uma expressão quadrática de x. Via de regra, como a gente viu já, né, em aulas anteriores, quando eu tenho o y, né, com uma expressão quadrática de x, isso aqui representa uma parábola com a reta diretriz horizontal. Nesse caso aqui, como o coeficiente de x ao quadrado é positivo, essa parábola, então, ela tem a concavidade para cima. Isso é verdade, né? Quando, né, eu deixei isso claro, na verdade eu deixei isso implícito, mas isso está bem claro que isso é verdade quando o x ele pertence aos reais, ou seja, quando o x é qualquer número real. Porque para qualquer x que eu substitua, eu vou ter um valor de y, então eu vou ter um conjunto infinito de pontos. Não é o caso do que acontece aqui. Por quê? Porque se o t varia de 0 a 3 e o x é igual a t menos 1, então se eu subtrair 1 em todo mundo aqui, o que acontece? Isso aqui vai nos dar, então, menos 1 menor ou igual que t menos 1 menor ou igual que 2. Ou seja, o x ele varia de menos 1 até 2. Então, repara o seguinte, olha só. Vamos ignorar esse fato por enquanto, tá? Então, repara. Vamos esboçar o gráfico dessa função. Então, o que nós temos aqui, né? A gente tem o seguinte, ó. Vamos achar as raízes aqui. Quando y for 0, a gente tem que x ao quadrado menos 2x mais 3 é igual a 0. Beleza? Então, o que acontece aqui, né? Então, isso aqui vai nos dar cálculo delta
b ao quadrado menos 4ac. Então, isso aqui vai ficar 4 menos 12 menos 8. Ou seja, isso aqui não tem raiz real, logo, como isso aqui é negativo, x não pertence aos reais. Então, o que isso significa? Isso significa, então, que essa parábola aqui, ela não toca o eixo x. Tranquilo? Mas ela possui um vértice. O x do vértice vai ser menos b sobre 2a. Então, o x do vértice ele é igual a 1. O y do vértice. Então, cheguei no x do vértice. Cheguei aqui, não toca o eixo x. O y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta a gente tem aqui, então vai ficar menos 8 sobre 4 vezes 1. Ou seja, o y do vértice é igual a 2. Então, cheguei no x do vértice, cheguei no y do vértice. Ou seja, o vértice da minha parábola é o ponto 1, 2. Certo? Então, aqui, ó, ao traçar essa parábola, o que a gente vai ter? Então, traça aqui o eixo y, traça aqui o eixo x. Então, tá aqui y, tá aqui o eixo x. Então, o vértice está aqui, no ponto 1, 2. Certo? Quando x é igual a 0, né? O y é igual a 3, então vai tocar aqui. Quando x é igual a 4, isso aqui vai me dar o quê? 4 ao quadrado, 16, menos 4. Não, perdão, desculpa. Quando x é igual a 4, não. Quando x é igual a 2, que eu quero. Então vai ficar 2 ao quadrado, também vai tocar x igual a 3. Por simetria aqui do eixo. Então, a nossa parábola vai ficar mais ou menos assim, ó. Nossa parábola vai ficar mais ou menos assim. Estou pontilhando ela, você já vai entender o porquê. Estou pontilhando ela pelo seguinte, porque olha só, no fim das contas, não vai ser a parábola inteira, porque como eu falei, o nosso x ele varia de menos 1 até 2. Então, olha só, quando o x é igual a 2, o y é igual a 3, certo? Aí eu vou varrer, então, daqui até aqui. É para esses valores de x que existem, né, esses pontos, né, que satisfazem aqui essa condição. A única coisa que eu tenho que olhar agora é quando o x é igual a menos 1. Então, quando o x é igual a menos 1, vai ficar 1, 1 mais 2, 3, então vai ficar 6, né? Então, vai ficar 3, vai ficar aqui, ó. Então, ó. Tocando aqui em 6. Então, repare que esse par de equações aqui, por mais que a minha expressão, né, seja uma expressão de uma parábola, não é a parábola inteira, uma vez que existe um limitante aqui no x. Certo? E também há um limitante aqui no y, né? Porque se eu faço essa condição aqui de 0 até 3, né, do t, eu vou ter exatamente o quê? Eu vou ter o y variando de 2 até 6, por consequência, né, aqui. Só que é mais fácil olhar para o x, porque é uma expressão primeiro grau, é mais fácil transformar isso aqui, né, no x do que transformar isso aqui nisso aqui, né? Fica muito mais complicado.
Então, o meu x ele varia de menos 1 até 2 e por essa razão eu só vou ter os pontos com abscissas de menos 1 até 2. Então eu não tenho a parábola toda, eu tenho apenas esse trecho da parábola aqui. Perfeito? Tranquilo? Então, foi isso que eu quis dizer no final da nossa aula anterior, quando eu disse que nem sempre eu teria a parábola inteira. No caso da nossa aula anterior, do exemplo da aula anterior, era a parábola toda, porque o parâmetro era qualquer número real e isso me dava que o x era qualquer número real também, né? Então não havia nenhum valor de x que não fosse contemplado, né? Nenhum número real que o x não poderia assumir, certo? Diferentemente daqui, que o x não pode ser nem menor que menos 1 e nem maior do que 2. Tá legal? Tranquilo? Então a gente ainda vai ver outro exemplo de equação paramétrica, de equações paramétricas para parábola, um pouco diferente desse aqui. Né? Esse aqui é o formato clássico, mas tem uma outra maneira também de a gente escrever aí, envolvendo aí função trigonométrica, que é o que a gente vai ver na aula seguinte. Tá legal? Beleza? Então, até lá.